Presidente Lula voltou a ampliar o número de beneficiários do Bolsa Família em ano eleitoral. Agora, em junho, o programa chega a 19 milhões e 350 mil famílias com benefício médio de R$ 677,66, para ser bem preciso. Desde novembro do ano passado, cerca de 690 mil novas famílias foram incluídas no programa. O aumento ocorre depois de um pente fino realizado em 2025, que retirou mais de 2 milhões de cadastros por indícios de fraudes e pagamentos indevidos. O benefício básico do Bolsa Família é de R$ 600, mas adicionais pagos a crianças e gestantes elevam o valor médio recebido pelas famílias. Em junho, o custo do programa será de 13 bilhões e 100 milhões de reais. Segundo o levantamento, o valor é 384 milhões de reais maior do que o registrado em novembro do ano passado. Bruna Alemann. Vamos lá, gente. O Bolsa Família, eu queria até explicar, acho que a gente sempre conversa sobre ele, nada mais é do que um programa de transferência de renda do governo federal que visa beneficiar famílias de baixa renda, né? Mas ele virou um programa assistencialista. Os 4 primeiros meses, né, os quatro meses, a gente está a 4 meses, né, do primeiro turno, na verdade, das eleições de 2026, ele anunciar a expansão nada mais é do que uma troca de votos. Ele mesmo disse, em determinadas situações, que é o pobre que vota nele, e não o rico. Então ele trabalha essa narrativa e para ele é interessante que exista mais esse assistencialismo e que ele faça agora essa propaganda eleitoral ou essa expansão da forma como a gente pode observar que está sendo feito, que para mim é um início de narrativa. Eu falo muito, né? As ciências são econômicas e tudo que tem a ver tanto com política quanto economia, nós precisamos enxergar como que a narrativa ela é criada e como esse benefício econômico chega até você. Tudo que é dado, ele é solicitado um retorno. E existe essa narrativa, essa história de troca. Então ele não está sendo ampliado porque ele está sendo bom com os pobres. Ele está sendo ampliado porque ele tem um incentivo, ele tem um objetivo final em relação a isso. Grande parte da população depende desse assistencialismo, né? Se a gente olhar em relação aos dados, mais de 19 milhões de famílias vão receber esse benefício. É uma quantidade absurda de pessoas, é uma quantidade absurda de votos. Assim, é dessa forma que a gente precisa entregar isso, né? Porque nada mais é que o Bolsa Família vai atingir um percentual de 27% de todos os domicílios brasileiros. Enquanto economicamente a gente devia enxergar, olhar que esse percentual ele é muito forte em relação à economia, se você tem 27% da população dependendo desse benefício, que ele é importante, mas que deveria ser para uma transição de renda e não uma estagnação de renda, né? Ele é importante. A gente não está falando que dentro da economia não precisa ter esse incentivo social. Pelo contrário, ele deveria ser um impulsionador e você, o governo, o Estado, ele deveria criar meios para que a pessoa saia desse programa de incentivo, desse assistencialismo e consiga um emprego a valores muito maiores, ganhando valores muito maiores, estimulando que ela tenha cada vez mais renda e dependa cada vez menos do governo. Mas aí a gente volta para a narrativa. Acabaria e não sustentaria o governo em si. Então, se a gente olha só, finalizando aqui pelo ponto de vista econômico, né, isso daí, essa expansão, ela vai acabar tendo várias consequências. Primeiro, a gente vai aumentar os gastos do governo, que eu tenho batido muito nessa tecla, né, são novas, acho que 690 mil famílias que vão receber R$ 677 por mês. Isso vai custar aproximadamente 467 milhões, ou 5,6 bilhões por ano. Além disso, aumenta a dívida pública e se o governo não encontrar como financiar esses gastos adicionais, ele vai continuar se endividando e mais dívida significa mais juros para pagar no futuro. Ou seja, sempre vai ter alguém ou pagador de impostos para pagar essa conta.
Pois é, eu estava me lembrando aqui, Marcelo Suano, que Lula disse nessa semana que passou, está finalizando hoje, que ele não é esquerdista. Lá fora ele falou para eles que não sou esquerdista, nunca fui esquerdista. E aí a Bruna Alemann elenca esses pontos aí de que virou um programa assistencialista. Então, para rimar, na sua análise, eu pergunto, Lula é oportunista? Eu diria que o Lula é um pouco pior do que isso. Ele é um amoral completo. Então, ele não é um oportunista. Ele é como aquela espécie que fica atrás de carniça e acompanha. E para ele, quanto mais carniça tiver, melhor. É interessante, eu vou pegar um ponto do que a Bruna falou, acerca de um programa de transferência de renda. E eu vou falar sobre uma entrevista que eu fiz com um dos pilares sobre os quais o Lula construiu essa ideia do Bolsa Família, que se tornou um programa assistencialista. O senador Cristóvão Buarque, certa vez, numa entrevista, eu estava entrevistando ele, e ele falou o seguinte: o Bolsa Família, ele decorre de um projeto que eu tinha no governo do Distrito Federal, que era o Bolsa Escola, que eu observava que existia um projeto de alavancagem. Como assim? Você coloca uma bolsa com a exigência não apenas que estivesse na escola, mas que propiciasse a alavancagem de uma pessoa, porque uma criança educada torna-se um jovem educado e torna-se um jovem que pode atuar na sociedade. Estou aqui para defender o Cristóvão Buarque. Estou apenas pegando o ponto complementar disso. O que foi que ele falou? Ele disse, aí surge o Lula. O que o Lula fez? Se aproveitou disso tudo, ao invés de pegar um projeto de alavancagem, ele fez uma questão exclusivamente política. Deixou de fazer o auxílio para quem estuda ou para quem pode ser alavancado, para colocar no seu lugar quem é pobre. Isso é apenas uma ação política de construção de nicho eleitoral, concluí eu. Aí você pega o problema do Bolsa Família. O Bolsa Família, se você observar bem, ele é uma transferência de renda que está dentro de uma lógica defendida pelo Friedman, para tentar aquecer a economia. Mas isso é uma transferência transitória, parcial, por determinado tempo. Por quê? Porque tem um modelo de economia que está ali apresentado, diferente do que o Lula quer. O Lula não está defendendo o modelo de economia, a razão pela qual um programa que tem porta de entrada não tem porta de saída nunca. Por que ele nunca vai ter porta de saída? Porque ele quer a consolidação de um nicho eleitoral de escravos eleitorais que dependem dele. E a desmoralização total da relação do indivíduo com o seu trabalho. Esse é o problema. Por isso que ele está gastando essa penca de dinheiro e vai continuar gastando por medidas eleitoreiras desde a origem. Segundo a entrevista que eu fiz, está o erro do Lula. Ele não quer resolver o problema do trabalhador. Ele quer escravos eleitorais em torno dos quais ele vai trabalhar. É isso que ele deseja. Marcelo Rocha Monteiro, para a gente fechar esse assunto. Eu não ouço você, Marcelo. Ativa aí o microfone para a gente, por gentileza. Pronto, agora sim. Eu tava fazendo as contas aqui. Se você está falando de quase 20 milhões de famílias, né? Vamos colocar uma média de 4 pessoas por família, acho que é razoável. 80 milhões de brasileiros dependem para sobreviver de esmola do governo. É esse o cenário que o PT, o partido que diz defender os mais pobres, é esse o cenário que ele nos oferece depois de 20 anos de governo? São quase 20 anos de governo do PT, 3 mandatos do Lula, um mandato e meio da Dilma Rousseff, né? E nós temos uma população de pouco mais de 200 milhões de pessoas, 80 milhões que precisam de esmola do governo para sobreviver, né? Isso é um atestado de fracasso, né? E é como falou o professor Suano, né? Quando você utiliza uma política assistencialista como moeda de troca, né? Eu troco, eu dou a esmola, o governo dou a esmola, mas em troca eu quero os votos. Então você não tem interesse em alavancagem nenhuma, você não quer alavancar ninguém, não quer melhorar a situação de ninguém, ao contrário, você quer cada vez mais brasileiros dependendo de esmola do governo para sobreviver, porque aí você vai ter cada vez mais votos. Votem em mim e aí vocês vão continuar ganhando o seu dinheirinho de bolsa isso, bolsa aquilo, de bolsa aquilo outro, né? Então, não tem porta de saída porque o governo do PT não quer porta de saída, né? O sucesso de uma política social se mede por essa porta de saída. Uma política social bem-sucedida é aquela que o governo pode dizer, quando eu implementei esse programa, 20 milhões de brasileiros dependiam do auxílio governamental. Agora,
graças à nossa prosperidade e ao crescimento da nossa economia, ninguém mais precisa disso, o programa está zerado. É exatamente o contrário o que o PT faz, que é cada vez mais gente dependendo da esmola do governo.